Vamos comentar agora, então, a questão de número 42. A questão de número 42 é espetacular para você. Se você acertou essa questão, parabéns. Aparece aí 2 antibióticos, né? Do tipo B-lactama, são substâncias bastante interessantes, inclusive isso caracterizou o Prêmio Nobel de Química, é a estrutura da ampicilina e da cefalaxina, antibióticos que podem ser sintetizados através de uma enzima chamada penicilina acilase. Observem as 2 fórmulas dos 2 antibióticos. Ele pede, considerando as fórmulas abaixo, o que você pode falar sobre a ampicilina e sobre a cefalaxina. Número 1, ele pede, ambos apresentam o mesmo número de átomos de oxigênio, nitrogênio, enxofre e carbono. Ora, se nós olharmos, olha só as 2 estruturas. As 2 estruturas, elas são compostas por uma grande quantidade de carbono, grande quantidade de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre. A única coisa que não é comum às 2 é o número de hidrogênios, mas o resto não. Carbono tem 16, nitrogênio tem 3 cada uma, oxigênio tem 4 e enxofre tem 1. Uma coisa importante, se o número de hidrogênios fosse iguais, aí seria a mesma fórmula molecular, aí seria isômeros. Mas observem que eles pedem para você apenas os números de carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Ele não coloca o hidrogênio. Se ele falasse que fosse isômeros, aí estaria errado. Mas a questão é correta, então esse item verdadeiro. O segundo item, ele pede para que você, então, analise as 2 fórmulas dos antibióticos, tanto da ampicilina quanto a cefalaxina, que ambas contêm um anel com 4 membros. Isso aí é um pouco perigoso. Quando se fala membro, se fala elementos. Ele não quer que você fale que são feitas de 4 átomos de carbono, e sim de 4 membros. Observe que está circundado aí 4 membros formando então um quadrado, formando então um anel quadrado por 3 carbonos e um nitrogênio. Então as 2 apresentam esse anel com 4 membros. Então correto também esse item. E agora o item mais importante, onde ele pede que elas apresentam o mesmo número de carbonos assimétricos. Carbonos assimétricos, gente, são carbonos quirais. Aqueles carbonos que têm 4 ligantes diferentes presos nele. Aprenda uma coisa, se você não fixou, fixa agora. Sempre tira os carbonos que não são quirais. Quais são os carbonos que não são quirais? Carbonos que têm dupla. Então, todos esses carbonos, tanto da ampicilina quanto da cefalaxina, que têm dupla, não pode ser assimétrico. Então, observem que a ampicilina tem 4 carbonos assimétricos, ok? Já em compensação, a cefalaxina só tem 3. Então, é muito importante você tirar os carbonos que não são quirais primeiro. Carbonos que têm H2, carbono que tem H3, carbonos com dupla, nunca são quirais. Então, observem que eles não apresentam o mesmo número de carbono assimétrico. Errado, então, esse item. Então, a resposta é a letra C.